considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo, considerando que o desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos resultaram em atos bárbaros que ultrajaram a consciência da humanidade e que o advento de um mundo em que todos gozem de liberdade de palavra, de crença e da liberdade de viverem a salvo do temor e da necessidade foi proclamado como a mais alta aspiração do ser humano comum. Considerando ser essencial que os direitos humanos sejam protegidos pelo império da lei, para que o ser humano não seja compelido, como último recurso, à rebelião contra a tirania e a opressão. Considerando ser essencial promover o desenvolvimento de relações amistosas entre as nações. Considerando que os povos das Nações Unidas reafirmaram, na Carta da ONU, sua fé nos direitos humanos fundamentais, na dignidade e no valor do ser humano, e na igualdade de direitos entre homens e mulheres, e que decidiram promover o progresso social e melhores condições de vida em uma liberdade mais ampla, considerando que os Estados-membros se comprometeram a promover, em cooperação com as Nações Unidas, o respeito universal aos direitos e liberdades humanas fundamentais e a observância desses direitos e liberdades, considerando que uma compreensão comum desses direitos e liberdades é da mais alta importância para o pleno cumprimento desse compromisso, agora, portanto, como o ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações, com o objetivo de que cada indivíduo e cada órgão da sociedade, tendo sempre em mente esta declaração, se esforce, através do ensino e da educação, por promover o respeito a esses direitos e liberdades, e pela adoção de medidas progressivas de caráter nacional e internacional, por assegurar o seu reconhecimento e a sua observância universal e efetiva, tanto entre os povos dos próprios Estados-membros, quanto entre os povos dos territórios sob sua jurisdição. Esse trecho, esse texto que eu acabei de fazer a leitura, é o preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então esse vídeo ele vai ser voltado a discutir um pouco a ideia de direitos humanos. Eu quero começar a fazer uma série de vídeos sobre a ideia de direitos humanos. Não são vídeos necessariamente voltados aqui para os meus alunos, embora, óbvio, podem assistir, em algum momento a gente vai discutir, principalmente com os alunos de primeiro, os alunos de nono ano, os direitos humanos. Na semana passada foi postado vídeo aqui no canal sobre a Segunda Guerra Mundial. E a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que vai surgir em 1948, ela vem exatamente como uma resposta por parte da ONU para tentar evitar que novos conflitos, como a Segunda Guerra Mundial e os horrores que vêm junto dela, né, principalmente o Holocausto, que eu acabei não comentando aqui, mas que vai haver um momento oportuno para a gente falar sobre isso. Afinal, estou programando lá a conversa com o senhor Andor, que foi vítima do Holocausto, né? Graças a Deus não é uma vítima fatal, mas ainda assim uma vítima. É exatamente por existir na história da humanidade momentos em que a humanidade, grupos humanos, não são respeitados, que a ONU se viu na necessidade de fazer uma declaração como a que foi feita. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é composta por 30 artigos. Os artigos versam sobre uma série de assuntos. Eu quero comentá-los em momento oportuno, mas não agora. Hoje, esse primeiro vídeo, esse vídeo que eu vou postar essa semana, ele tem muito mais o objetivo da gente fazer uma discussão prévia sobre o que é direitos humanos e a gente tentar desmistificar um pouco essa ideia. Infelizmente, no Brasil, a gente tem uma ideia muito negativa sobre direitos humanos, porque se associou direitos humanos à proteção de bandido.
como se bandido, como se a pessoa que cometeu um crime fosse um ser humano de segunda categoria, como se ele não merecesse ter seus direitos seus direitos garantidos. Mas eu não vou entrar propriamente nesse assunto, porque só dessa primeira fala eu já devo ter tido um monte de gente que ouviu, então, como se meus vídeos tivessem muita visualização. Eu vou ter gente que vai ouvir e vai já dar o dislike ou parar de assistir aqui, como se dissesse que é mais um querendo defender bandido. E não é isso. Direitos humanos servem para defender humanos, inclusive a pessoa que cometeu o crime, inclusive o bandido. Mas eu não quero começar propriamente desse ponto. Eu acho que é assim, né? A gente pode, aqui eu não vou apresentar dados, depois eu vou partir de outros pontos que eu vou apresentar alguns dados, inclusive deixar links aqui na descrição para vocês poderem aprofundarem os estudos de vocês, né, de quem estiver vendo esse vídeo, se interessar pelo assunto. Mas a questão é, a gente tem no Brasil uma forte mentalidade punitivista, exatamente porque os nossos índices de criminalidade são muito altos, a gente tem uma média aí de 50, 60 mil mortes por ano causadas pela violência. Se a gente for parar para pensar, estamos aí nesse momento da pandemia. Os números estão entre 60 mil pessoas que faleceram, foram vitimadas pela Covid-19. 60 mil é o que geralmente morre em um ano no Brasil, né, a média aí, do que morre de gente no Brasil vítima da violência. E aí todos os tipos de violência. Violência criminal, a violência da polícia, enfim. A gente tem todos aqueles que são alvo da violência instituída no Brasil. Isso faz com que exista uma forte mentalidade punitivista, até porque legalmente no Brasil não existe pena de morte, né? A não ser casos muito específicos. Eu não vou lembrar exatamente, mas eu sei que parece que a Constituição prevê pena de morte em caso de traição da pátria num momento de guerra, alguma coisa assim, mas eu não vou afirmar com certeza porque não fiz essa pesquisa. Na verdade surgiu a coisa agora conforme eu vou fazendo a apresentação. Mas basicamente não existe pena de morte. Então, para muita gente, o que se acredita é que no Brasil a nossa legislação ela é muito permissiva. A nossa legislação ela permite que o bandido saia livre amanhã ou depois, cometer um crime, mas ele vai sair ileso, porque a lei no Brasil não funciona. E na verdade as coisas não são bem assim, é isso que a gente precisa começar a desmistificar. Primeiro, a gente precisa entender, o Brasil não é um país da impunidade. Podemos ter setores da sociedade brasileira que sofrem com a impunidade, ou que talvez não sofrem com a impunidade. Mas o Brasil não é o país da impunidade, até porque nós somos o país que tem a terceira maior população carcerária do mundo. Pois eu vou chegar lá nisso. Depois, a gente também, embora a gente não tenha pena de morte, a gente tem a polícia que mais mata no mundo. E antes que alguém aqui fale, já vai meter a boca na polícia. Não. Nessa videoaula eu também quero falar muito sobre a violência que atinge os policiais. A gente defende muito essa política punitivista de que bandido tem que morrer, de que bandido tem que pagar, de que bandido tem que sofrer. Só que essa política ela também acaba provocando como seus principais, uma das principais categorias que é vítima disso é a própria polícia, são os próprios representantes, né, os próprios agentes de segurança. Então, a gente precisa tomar muito cuidado quando se fala que direitos humanos defende bandido. Direitos humanos, a ideia de direitos humanos é que a gente busca fazer uma análise mais complexa da sociedade e buscar perceber que o problema não é só um problema de punição. Ele precisa ir mais além. Afinal, se nós já somos o terceiro país que mais prende, o país com a polícia que mais mata, por que nossos índices de violência ainda estão tão altos? Por que a coisa não está funcionando? A gente não está agindo no lugar errado, não está agindo no lugar certo, a gente não está agindo da estratégia certa, a gente está agindo de forma errada. Eu falo Brasil, o Estado brasileiro, a sociedade brasileira. A questão da segurança pública não está sendo encarada como deve ser encarada.
E a solução não é mais prisão, e a solução não é mais repressão. Pelo contrário, na verdade, quanto mais repressão tiver, mais também vai vir a reação. Ainda mais num país em que tem o crime organizado. E a gente precisa deixar de encarar o problema da criminalidade, o problema da violência, como um problema moral. Ele pode até ter um viés moral. Ah, o bandido não presta, tem uma má índole e por isso ele acaba cometendo crimes. Mas o problema ele não é essencialmente um problema moral, ele é um problema social. Por que tanta gente no Brasil cai na criminalidade? O problema é fácil da gente responder, é a questão da desigualdade. O Brasil é um dos países mais desiguais no mundo. A gente tem uma elite que é extremamente despreocupada com a situação da população mais pobre. Pelo contrário, aqui o que se tem é um verdadeiro abuso em relação à população mais pobre. A gente pode pegar uma série de situações atuais, eu vou pensar em duas aqui que eu acho que ajudam a gente a entender bastante. Primeiro, a gente pensar toda essa questão do Covid, da pandemia. Tem estudos dizendo, né, até nos trabalhos aí que eu lancei para os meus alunos de terceiro ano, como forma de trabalhar a questão da desigualdade, coloquei essa questão. Tem vários estudos, tem vários dados mostrando que os bairros quando a gente pensa aqui na realidade da cidade de São Paulo, os bairros que você tem mais infraestrutura, os bairros mais ricos da cidade, são os que menos têm vítimas da Covid. Os bairros mais pobres são os bairros que mais sofrem com a Covid. Isso não é coincidência. Podem falar, lógico, que é pobre, favelado, não se cuida. Pode até ser, é uma questão de falta de informação. Mas por que esse pobre favelado ele não tem informação? É o problema social. Na essência, todo problema é social. O problema é que a gente muitas vezes quer naturalizar, e aí a questão da moral, problemas que são sociais, problemas que eles não nasceram para ser assim, eles podem ser modificados. E aí vai da sociedade brasileira buscar fazer uma modificação maior. Então vamos lá, começar a trabalhar um pouquinho com os dados. Eu quero começar mostrando exatamente os dados que mostram, né, que trabalham com a questão da polícia ser a grande vítima. Então, os setores mais conservadores da sociedade adoram heroizar a figura do policial, e eu não vou entrar no mérito se o policial em si é uma figura que merece ou não esse tipo de glorificação, mas a questão é, o policial é sim um trabalhador, é uma pessoa que está na rua para, independente se fazendo da maneira correta ou não, para proteger a população, e muitas vezes esse policial que é tão valorizado por parte da população não tem a valorização que deveria ter, que era que se buscasse ter uma política que fosse voltada para a segurança, né, para a segurança como um todo, inclusive do próprio policial, e não uma polícia somente repressora. Então, pensando nisso, a gente tem aqui um primeiro parágrafo, eu peguei de uma reportagem que é do site jus.com, eu vou deixar o link aqui, que fala exatamente sobre a violência contra os policiais. Fora isso, é imprescindível falar que morrem em torno de 500 policiais por ano no Brasil. Este número é chocante ao ser comparado com os Estados Unidos, país esse que tem um alto número de gangues perigosas, terrorismo e liberdade para compras de armas de fogo em lojinhas. O número chega em média a 70 policiais por ano. Isso nos Estados Unidos. 70 policiais por ano é o número de pessoas que morrem nos Estados Unidos, o número de policiais que morrem nos Estados Unidos, a média. Aqui a média de 500. Eu vou mostrar os dados daqui a pouco, nos últimos anos deu uma diminuída, mas ainda assim, que sejam, sei lá, que morressem os 70 lá. A gente está falando de vidas humanas. Os direitos humanos deveriam ser para defender todos, tanto o policial quanto o bandido. E aí a gente pensa, mas bandido merece? A questão não é nem só se a questão é se ele merece ou não. A questão é, a gente pensando numa lógica punitivista não vai dar certo. Nós não vamos resolver o problema da criminalidade, porque punição no Brasil já existe. Ainda mais para o bandido pobre. Então,
Aqui a gente tem um outro gráfico que vai apresentar os dados aí de 2013 até 2017. Nos próximos slides que eu vou mostrar, eu vou trazer alguns dados mais recentes. Na verdade, os dados que eu tenho chegam somente até 2018. É do mesmo artigo que eu tinha citado anteriormente. Então aqui, em 2013, a gente teve uma média de 121 número de 490 policiais mortos, 121 em serviço, 369 fora de serviço. Em 2014, 415. Em 2015, 368. Em 2016, 386. Em 2017, 367. Então, ou seja, o número aí oscila entre 350 e 500. Isso falando desses últimos, desses 5 anos, de 2013 até 2017. No caso de 2018, vamos lá, a gente tem aqui, esse gráfico, esse infográfico, né, que traz os dados gerais sobre a violência, e aqui eu tenho os específicos falando da situação. Aqui do número de policiais mortos. A gente teve, isso é em 2018, tivemos 343 policiais ou civis ou militares assassinados. 75% mortos fora de serviço. Então, no momento em que o cara está lá se descontraindo, seja lá o que for, ele acaba sendo morto. Vítima, consequência, obviamente, do seu trabalho. Aqui a gente tem os dados. Esses dados todos foram tirados do Anuário de Segurança Pública, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, do ano passado, 2019. Os dados são referentes ao ano retrasado, 2018. Eu não achei ainda o anuário de 2020, que seria referente aos dados de 2019. Não achei, não sei se já saiu. No link que eu procurei, só tinha o anuário mais novo que a gente tinha, era o de 2019. 97% são homens, 51,7% são negros, 65,5% tinham entre 30 e 49 anos, então, ou seja, muito mais da metade aí são jovens, são relativamente jovens, e 32% foram vítimas de latrocínio, ou seja, assassinato que vem depois da morte. Assassinato que vem depois da morte, não. Assassinato que vem depois de um assalto. Então, isso para a gente perceber, e aqui tem um dado, mais policiais vítimas de suicídio do que assassinados no horário de trabalho. 104 suicídios. O que mostra também o quanto trabalhar com a violência não é bom para a saúde mental do policial. Então, ou seja, é muito fácil a gente defender uma política repressora quando não sou eu que estou reprimindo. Mas e o policial que está lá trabalhando no dia a dia, sofrendo o risco de ser assassinado, ter que assassinar e viver muitas vezes com um salário baixo, com uma questão extremamente complicada, né, com condições de trabalho extremamente complicadas. A gente precisa quebrar essa lógica punitivista. O outro gráfico, o outro dado que a gente tem é exatamente sobre as mortes causadas pela polícia. Então a gente teve lá, pegando o primeiro gráfico, o infográfico ainda, voltando lá um pouco. O ano então de 2018 tivemos 57.358 mortes, dessas 6.220 foram causadas por policiais. Então, uma média de 11 a cada 100 mortos foram provocados por policiais. E aí os dados não deixam de mentir, não deixam de concordar, de confrontar, de confirmar a realidade que sempre é trazida pela mídia. 75,4% são negros, que mostra que a gente hoje está vivendo toda essa situação, né, do Black Lives Matter, vidas negras importam, e os movimentos que defendem a causa negra sempre apresentam essa situação, os dados estão aí para comprovar. A maior parte, a gente está falando de 3/4 das vítimas da polícia são negros. Só negro comete crime no Brasil? Eu acho meio complicado a gente começar a dizer isso. E aí, se a gente começa a partir desses dados numa leitura superficial, você vai partir, não, então o negro tem má índole. Só que será que é essa a realidade?
Será que é assim que as coisas realmente funcionam? Ou será que é porque existe uma desigualdade social? O negro é a principal vítima da desigualdade social, porque a gente tem uma história no Brasil que não incluiu esse negro, e aí automaticamente esse mesmo negro acaba muitas vezes caindo na criminalidade. Aí você vai falar, mas tem muita gente que é pobre e não cai na criminalidade. Eu acho que assim, a gente pode então continuar defendendo uma visão punitivista, mas a gente nunca vai conseguir resolver o problema, o verdadeiro problema. E a gente vai continuar tendo a polícia que mais morre e a polícia que mais mata. E a gente vai continuar sendo vítima de assalto, a gente vai continuar sendo vítima de roubo, a gente não vai na raiz do problema. Então, a gente precisa desmistificar essas ideias, reconhecer o todo. Por isso que a gente precisa parar com essa coisa de criminalizar, de demonizar direitos humanos. Direitos humanos não é coisa para defender bandido. Direitos humanos é coisa para defender humanos. Vale a pena também a gente dar uma olhada sobre a questão dos gastos com segurança pública que se tem no Brasil. Aqui a gente está falando dos gastos de 2018, né? Os dados são sempre referentes a 2018. 91 bilhões do que se arrecadou no Brasil, 1,34% do PIB, foi usado para segurança pública. E ali a gente tem o ranking dos estados que mais, das regiões, né, que mais teve investimento nessa situação. Só para a gente ter uma noção, eu fui atrás desse dado que achei interessante da gente trazer. A gente está aí nesse momento da crise do Covid e 154 bilhões nesses 3 meses aí, acho que é abril, maio e junho, né, foram gastos com auxílio emergencial. Eu não cheguei a colocar quantas pessoas foram atendidas e tal, mas a gente está pensando num gasto que foi necessário, foi mínimo, porque R$600 ninguém consegue viver, mas foi uma medida que foi tomada aí por pressão, não foi por boa vontade do governo, porque o governo queria dar somente 200, mas por pressão da oposição, por pressão do próprio parlamento, né, houve uma preocupação em se garantir algum auxílio para as pessoas mais pobres. Eu tô falando aqui, me veio à cabeça que eu falei que eu ia levantar 2 situações quando eu falei da questão da desigualdade e esqueci de uma delas. A primeira foi a questão dos bairros pobres. A segunda, que foi uma questão que veio muito à tona aí na semana passada, foi a greve dos motoristas de aplicativo. Eu acho que talvez hoje a categoria mais sucateada em relação ao seu trabalho são os motoristas de aplicativo. Eu estava vendo que o cara não recebia nenhum real por quilômetro rodado. Sem contar que eles não têm direitos trabalhistas nenhum, praticamente nenhum. Por isso fizeram uma greve para tentar melhorar um pouco suas condições. Isso mostra como a questão da desigualdade no Brasil é muito forte e mostra o como no Brasil quem tem dinheiro está muito pouco preocupado em garantir o mínimo diante dos seus trabalhadores. Aqui eu não estou falando de dar dinheiro para pobre, eu estou falando de pagar relativamente bem, não pagar um salário miserável ao seu trabalhador. Infelizmente a gente tem uma elite que faz de tudo para tentar pagar o mínimo possível o salário para o seu empregado. Mas voltando lá, que eu acho que se liga com a questão do auxílio emergencial. A mesma coisa o auxílio emergencial. Se você tem 154 bilhões que foram gastos para pagar o auxílio emergencial, mas ao mesmo tempo 91 bilhões para se investir, ou isso talvez seja realmente gasto, no investimento na segurança pública, sendo que não está resolvendo, a gente continua tendo problemas, e quando tem as diminuições ali, por mais que a gente mostrando os dados, talvez possa perceber que diminuiu o número de... Mas as diminuições são muito pequenas. O problema da violência é um problema sério no Brasil. Mas por que não é resolvido? Porque não é encarado com a seriedade que deve ser encarado. Não é com repressão, é com investimento, é com inteligência, é buscar agir e quebrar o crime organizado e tudo mais por meio de uma política séria, coisa que no Brasil não se faz. No Brasil o que a gente faz é só simplesmente mandar a polícia reprimir. Só que isso não resolve.
tanto não resolve que a gente continua sendo um dos países campeões, se não o campeão, de problema de mortalidade vítima de violência, mortalidade causada pela violência, né, de crime. E volto a dizer, o país, que o próximo dado que eu vou apresentar aí, o terceiro país em prisão. Então, o Brasil se mantém como o terceiro país com maior população carcerária do mundo. Foi tirada de um artigo do site do Instituto Humanitas da Unisinos. Eu vou colocar o link também aqui na descrição. E tem uma fala que eu acho que ajuda a gente a pensar um pouco. Estes dados são reflexo de uma política criminal populista e ineficaz. O Brasil encarcera muito e de maneira desordenada. Não oferece condições dignas nas prisões, sendo precários os acessos à saúde, ao trabalho e à educação. Os dados revelam uma crise crônica e que exige medidas urgentes para sua superação, por meio da revisão da legislação, ampliando, por exemplo, as alternativas penais para crimes sem violência, revisão da lei de drogas e redução das prisões provisórias. Pontua Gabriel Sampaio, coordenador do programa Enfrentamento à Violência Institucional da Conectas. Então, isso tudo mostra que a gente está num caminho muito longe, muito errado para solucionar o problema da violência. E aí, mostra que essa nossa visão de direitos humanos, de que direitos humanos é para defender bandido, direitos humanos só ajuda a criminalidade, ela é uma visão errada. Ela é uma visão errada porque se ajuda tanto, por que tem tanta gente presa? Por que a polícia mata tanto? Por que tanto policial morre no Brasil? Por que o problema da violência não se resolve? Então, no fundo, a gente continua tendo uma política extremamente errada, né? E isso parte muito da nossa visão. Porque a gente, exatamente por não entender como funciona a questão da criminalidade e não ter propostas sérias para se resolver o problema da segurança no Brasil, a gente cai nesses discursos fáceis. É rota na rua, é atirar na cabecinha e coisas do tipo que a gente escuta todo ano eleitoral. Resolvem o problema? Não resolvem. Pelo contrário, a gente só tem uma implementação cada vez maior da criminalidade. Eu espero com esse vídeo ter ajudado a começar. Eu sei que eu não sou o primeiro, nem o único que fala sobre direitos humanos, mas eu espero com esse vídeo começar a ajudar aqueles que o assistirem a quebrar um pouco esse nosso senso comum sobre direitos humanos. Direitos humanos não é defender bandido, direitos humanos é defender humanos. E que a gente tivesse uma política séria, buscando realmente acabar com a criminalidade, ao mesmo tempo que acaba com a desigualdade, a gente talvez conseguiria uma situação melhor no nosso país. Infelizmente, não é isso que as autoridades estão preocupadas, até porque isso não se resolve do dia para a noite. Então, com isso, eu encerro esse vídeo. É um vídeo diferente, acabou ficando até um pouco mais longo do que o normal, mas enfim, também não estou muito preocupado. E a minha ideia é, no decorrer das próximas semanas, eu lançar, ou tentar, vou precisar também estudar muito sobre isso, mas vou tentar, no decorrer das próximas semanas, lançar um vídeo por semana falando sobre esse assunto, até o ponto que eu achar que já vou ter esgotado, se é que dá para a gente esgotar o assunto de direitos humanos, quando a gente fala, principalmente numa sociedade como a sociedade brasileira. Então, com isso, eu encerro.